Antes de qualquer coisa, eu preciso que você seja totalmente honesto comigo. Por alguns segundos, você sente que está perdendo seu filho? Mesmo estando presente, mesmo estando com ele debaixo do mesmo teto, na mesma casa? Eu não estou falando de abandono físico, eu estou falando de algo muito mais silencioso. Eu estou falando daquela sensação estranha de que você ama seu filho. Você se esforça, você trabalha, você paga contas, tenta dar o seu melhor, mas mesmo assim, algo é como se estivesse escapando entre os seus dedos, escapando do seu controle. E deixa eu te dizer algo que quase ninguém tem coragem de falar para pais. A maioria dos pais de hoje não estão falhando por negligência, estão falhando por desorientação. Você está tentando educar filhos em um mundo que mudou, tentando de uma forma que, na verdade, não funciona mais. Talvez seu filho esteja mais irritado, talvez ele responda atravessado, talvez ele tente negociar tudo, talvez ele te obedeça fora de casa, mas dentro de casa ele testa seus limites o tempo todo. Talvez você já tenha se apegado pensando, onde foi que eu me perdi? E talvez não saiba porque perdeu sua autoridade. E o pior de tudo, talvez você tenha começado a duvidar até de si mesmo como pai e como mãe. Agora escuta isso com atenção, porque isso muda todo o jogo. O problema não é você. Você não é um pai fraco. Você não é uma mãe incapaz. Você apenas foi jogada e jogado em uma função, e o pior, sem um manual, sem treinamento, sem instrução, sem mentoria, sem acompanhamento. Existe uma mentira muito perigosa que foi vendida para os pais da nossa geração. A mentira de que o amor resolve tudo. Mas eu te digo, não resolve. Amor sem direção cria confusão. Amor sem limite cria insegurança. Amor sem intenção, ele cria adultos perdidos. E deixa eu ir mais longe. A maioria dos pais não estão educando. Estão reagindo a situações de qualquer forma, de qualquer jeito. O filho faz birra, o pai cede. O filho erra, a mãe grita histérica. O problema se repete, todo mundo se estressa. Nada muda porque ninguém está sendo treinado para ser de fato uma mãe ou um pai com propósito. A emoção ela não muda comportamento, mas uma estrutura consolidada sim. Paternidade não é improviso, é treinamento intencional. E tudo na vida que não é treinado falha quando está sob pressão. Se você não treinar seu filho agora, alguém vai treiná-lo depois. A internet vai treinar, a escola vai treinar, os amigos vão treinar e eles não vão perguntar quais são seus valores como pais. E isso não é um terrorismo psicológico, isso é uma dura realidade hoje. O meu nome é Wagner Ferraz, sou casado há quase 30 anos com Kátia Ferraz, pai de 3 filhos, sou primeiro sargento da Polícia Militar, eu também sou pastor, escritor, maratonista, legendário da Amazônia e mentor de pais há mais de 20 anos. Mas o que me dá autoridade para falar com você hoje não são meus títulos, é o fato de que já errei muito como pai e aprendi e corrigi os meus erros e endireitei o meu caminho. Durante esse treinamento eu vou te mostrar como pais comuns conseguem reconstruir autoridade, criar filhos emocionalmente fortes e estabelecer limites sem gritar, sem culpas e sem violência. Não é teoria, é um método, é prática, é vivência, é vida real, é campo de batalha. E se você ficar comigo até o final deste vídeo, você vai entender exatamente porque educar filhos fortes não depende da sorte, depende de uma estrutura, depende de um método comprovado que funcione de fato. Agora deixa eu te explicar. O primeiro pilar que os pais precisam dominar. Até agora você entendeu uma coisa fundamental. Filhos não nascem prontos. E pai não pode improvisar. Agora eu vou te apresentar os 7 pilares que sustentam toda a estrutura de uma criação de filhos fortes. E se um deles falhar, o resto vira esforço sem resultado. O primeiro deles, adaptabilidade. O segundo, respeito. O terceiro, intencionalidade. O quarto, amor inquebrantável. O quinto, limites. O sexto, graça e perdão. O sétimo, gratidão. E agora vamos falar do primeiro, que é adaptabilidade. O que é adaptabilidade? É a formação da identidade dos seus filhos para desafios em ambientes reais. E antes de falar sobre limites, disciplina ou comportamento, a gente precisa falar sobre algo muito mais profundo, que é o quê? A identidade. Porque o comportamento, ele é consequência. A emoção é consequência. Rebeldia é consequência. E nada disso nasce por acaso. Talvez você pense, meu filho precisa ser protegido do mundo. E a maioria dos pais acredita que proteger o filho significa afastá-lo de ambientes hostis, difíceis. Mas isso cria um problema muito silencioso. Você até protege ele hoje, mas enfraquece ele para o amanhã.
Filhos criados em bolhas, eles quebram quando enfrentam o primeiro desafio na vida real. Adaptabilidade não é se moldar ao ambiente. Adaptabilidade é saber quem seu filho é, quem você é, independente de onde ele esteja. Um filho adaptável não é aquele que se mistura, é aquele que não se perde em meio ao caos. Imagine uma criança que só se comporta bem quando o pai e a mãe estão por perto. Na escola é de um jeito, na casa dos amigos de outro jeito, em uma viagem já é outra pessoa. Isso não é personalidade, isso é falta de identidade treinada. É porque o filho não aprendeu a carregar valores dentro de si. A criança está somente reagindo ao ambiente externo. E é aqui que pais bons erram, e erram feio. Eles dizem, o meu filho é muito novo para isso. Ele ainda não está preparado. Depois, Ferraz, eu ensino. Mas a identidade não se ensina de uma vez. Ela é construída por uma exposição controlada. Todo treinamento eficiente, ele tem 4 pilares. Identidade clara, postura treinada, ambiente real, feedback em casa. E se faltar um desses, o treinamento falha. Identidade não é o que o seu filho faz, é quem ele é. Quando a identidade não está clara, o filho se molda ao grupo mais forte. Quando ela está clara, ele até erra, mas volta. Pais que não treinam identidade nos filhos passam a vida tentando corrigir comportamentos. Adaptabilidade também é saber como se portar. Filho não precisa discutir com todo mundo, não precisa provar nada para ninguém. O filho precisa saber se comportar sem perder os seus valores, aquilo que você tem ensinado na sua casa para lidar com ambientes diversos. Agora, presta atenção aqui, porque isso muda o jogo. Seu filho precisa ser exposto a ambientes reais, situações reais, com você por perto, emocionalmente, em apoio. Não é jogar seu filho no fogo e sumir, não é prender e muito menos sufocar, é acompanhar, observar e conversar depois, alinhar e pontuar tudo depois com ele. Um exemplo simples, o filho começa um esporte, que pode ser futebol, vôlei, jiu-jitsu, muay thai, e volta para casa irritado, frustrado, reclamando. O pai despreparado diz, para com isso, ou então sai logo desse negócio. Se você não está gostando, já o pai treinador pergunta, o que você sentiu? O que te incomodou? Como você poderia agir diferente? Onde você acha que está crescendo? O que você tirou de aprendizado disso? Isso é treinamento. A casa é o centro de treinamento. O ambiente externo revela o que ele aprendeu em casa. O ambiente interno forma. Pais que não conversam depois de uma exposição perdem a maior chance, oportunidade de educar, de ensinar e de alinhar seu filho para grandes conquistas. E talvez você esteja percebendo agora por que seu filho muitas vezes trava fora de casa, ou explode, ou se cala. Não é rebeldia, é falta de estrutura interna. E aqui está a boa notícia. Isso não exige mais tempo, não exige dinheiro, não exige perfeição. Exige intenção e método. Filhos fortes não são criados em ambientes perfeitos. São treinados para ambientes imperfeitos, onde tudo não está sob o seu controle. Agora que você entendeu como a identidade é formada e por que adaptar não é proteger demais e nem soltar demais, no próximo pilar eu vou te mostrar por que a maioria dos pais perde a autoridade dentro da casa, mesmo amando seus filhos. E como reconstruir respeito, sem gritar, sem ameaçar e sem virar refém da culpa. Vamos para o próximo pilar? Pilar 2, respeito, a base da autoridade saudável. A maioria dos pais acham que perderam o controle sobre o filho. Mas a verdade é outra, eles perderam foi o respeito. E quando o respeito vai embora, o amor não sustenta a autoridade. Respeito não nasce do medo. Também não nasce da amizade excessiva. Respeito nasce de limites claros, mais repetição, mais constância. Eu vou compartilhar com você uma cena comum. Você chama o filho uma vez e ele ignora. Chama 2 vezes e ele enrola. Na terceira você grita. O problema não é o filho, é o treinamento que ensinou. Que só a terceira chamada é a que importa. E sabe o que dói? Perceber que, sem querer, você treinou seu filho para não te levar a sério. Filhos respeitam quem é previsível. Quando o pai muda conforme o humor, o filho testa. Quando a regra muda conforme o cansaço, o filho desafia. Eu vou compartilhar com você uma correção muito simples, mas poderosa. Se você deu uma instrução
não repita. Aproxime-se, olhe nos olhos dele, reforce com calma. Isso ensina mais do que gritar. Porque respeito não se exige, respeito se conquista, se constrói. Pilar número 3, intencionalidade. Pais que param de reagir e começam a liderar. A maioria dos pais educa no modo reativo. O filho erra, o pai reage. O filho explode, o pai explode também. O problema surge, o pai improvisa. Isso não é liderança, é sobrevivência. Nada saudável nasce por acaso, por acidente. Se você não decide que tipo de filho quer formar, o ambiente decidirá por você. Imagine uma família onde cada dia tem uma regra diferente. Um dia pode, o outro não pode. Um dia a criança é ignorada, o outro é punida. Essa criança ela cresce confusa, não porque é rebelde, mas porque ela não tem direção. Pais sem intenção vivem cansados, porque toda semana a vida deles é apagar incêndios. Pais intencionais não esperam o erro. Eles criam ambientes que reduzem as margens de erro. Vou compartilhar com você um exemplo simples. Se o horário da noite sempre vira conflito, o problema não é o filho, é a ausência de um ritual previsível. Rotina não é rigidez, é segurança emocional. É necessário que você entenda que a tua intenção hoje evitará a sua dor no amanhã. E principalmente na vida dos seus filhos. Quarto pilar, amor inquebrantável. É o solo onde tudo cresce ou apodrece. Muitos pais dizem, meu filho, eu te amo. Mas o filho, ele não se sente amado. Porque amor não é intenção, amor é percepção. Amor não é permitir tudo. Amor é permanecer mesmo quando as coisas estão difíceis, quando há correção. Filho que só recebe carinho, quando acerta, ele cresce com medo de errar. Imagina um filho que tira nota baixa. O pai se afasta, fica frio, bravo, muda o tom e o filho aprende uma coisa muito perigosa. O meu valor depende do meu desempenho. E isso, quando ele vira adulto, ele se torna um adulto muitas vezes inseguro, ansioso e dependente de aprovação dos outros. O amor inquebrantável não elimina limites. Ele, pelo contrário, ele sustenta os limites. Aqui está uma mudança muito simples. Corrija o comportamento, mas reafirme o vínculo. A mensagem precisa ser bem clara. Eu não concordo com o que você fez, mas eu continuo aqui. O que você vai fazer para mudar essa realidade? Converse com seu filho. Disciplina sem amor gera revolta. Amor sem disciplina gera caos. Nos próximos pilares eu vou te mostrar como transformar isso em uma estrutura prática dentro da sua casa e principalmente como não perder tudo quando você errar como pai e como mãe, porque isso é uma certeza, nós vamos errar sim. Pilar 5. Limites. Não é controle, é previsibilidade. Criança não precisa de um pai controlador, ela precisa de um pai previsível. Se o seu filho nunca sabe qual será a sua reação, ele ainda não aprendeu sobre limites. Ele aprende a testar você, até o ponto de você explodir. Pais erram ao achar que limite é força. Limite não é força, é coerência repetida. A criança ela não respeita o pai mais bravo, ela respeita o pai mais previsível. Imagine dois pais, o pai B e o pai C. O pai B às vezes deixa tudo, às vezes grita, às vezes pune pesado. O pai C, ele tem uma regra clara, consequências sempre iguais, sem gritos, sem negociação. A criança aprende mais rápido com qual pai, o B ou o C. Não é sobre rigidez, é sobre constância emocional. No próximo pilar, você vai entender por que conversar demais destrói a sua autoridade, mesmo você achando que está educando seu filho. Bônus 01 para você. Autoridade firme gera segurança emocional. Criança não precisa mandar, ela precisa descansar sabendo quem manda. Muitos filhos estão ansiosos, irritados, desobedientes, não por falta de amor, mas porque faltam adultos no comando. Pais com pulso firme. Quando a criança manda, ela se sente insegura, ela vive em alerta constante, ela testa os seus limites o tempo todo. A autoridade saudável, ela traz calma. Eu vou te dar um exemplo prático e simples. Você já reparou que casas sem limites, as crianças estão sempre agitadas? E as casas com a rotina clara, as crianças sempre são mais calmas? Não é sobre rigidez, é sobre liderança. Seu filho não quer um amigo no comando, ele quer um porto seguro. E agora vem o pilar mais ignorado, aquele que define se tudo isso funciona ou não. Mas antes disso eu vou compartilhar com você o segundo bônus. Se você não treinar o seu filho, o mundo treina.
Se você não educar em casa, a rua educa, a internet educa, a escola educa. Educação não é um evento, é treinamento diário. E treinamento exige método. Os pais falham muitas vezes porque agem no improviso, reagem no cansaço, corrigem no pico da emoção quando estão nervosos e bravos, e o resultado acaba sempre em uma inconsistência total. Um exemplo simples: você não treina um policial no meio de uma ocorrência, você treina ele antes. E com filhos não é diferente, é igual. Limites definidos, regras combinadas, consequências bem conhecidas por eles. Tudo isso evita conflito, não cria dores maiores. É exatamente por isso que pais que tentam fazer da forma errada, do jeito errado, falham. Não é por falta de amor, mas por falta de um método simples, aplicável, testado e aprovado por diversas famílias. Se até aqui você percebeu onde errou, onde exagerou e onde foi permissivo, imagine aplicar isso de uma forma organizada, com um roteiro claro, sem gritos, sem culpas, sem desgastes no relacionamento, sem desgaste no casamento. E antes de te mostrar qualquer coisa, eu preciso te dizer algo com muita clareza. Você não falhou como pai ou mãe, você apenas tentou educar filhos sem ter recebido um treinamento para isso. Ninguém te ensinou como impor limites sem culpa, como corrigir sem gritar, como formar caráter sem quebrar o vínculo com seu filho, como ser firme sem se tornar duro. Você fez o que você pôde, com o que você tinha, com o que você aprendeu observando na vida de outros. E é exatamente este o problema. E aqui entra um princípio que se aplica em qualquer situação de caos. Aprendi quando fiz um curso com o BOP, Batalhão de Operações Especiais, e que agora você vai entender e aplicar na criação dos seus filhos. Sem método, todo ser humano volta ao improviso. Por quê? Quando você está cansado, sob pressão, emocionalmente abalado, você não executa muitas vezes valores. Você executa hábitos antigos. E é por isso que um dia você é firme e no outro você é permissivo. Num dia você explode, no outro você se culpa. Não é falta de caráter, é falta de um método, é falta de um sistema, que é justamente o que eu vou lhe entregar neste treinamento. Preste atenção nisso, porque é aqui que tem a chave da decisão, que vai te forjar para transformar os seus filhos. Ler frases soltas não educa filhos. Ouvir dicas aleatórias não forma caráter. O que funciona é sequência, é ordem, é repetição, é clareza, é consistência. E é por isso que eu chamo isso de um treinamento. E não de um livro digital, não de um e-book comum. É simplesmente a forja para pais que querem treinar filhos fortes. Foi exatamente por isso que eu criei o treinamento Paternidade com Propósito, um manual prático para treinar filhos fortes. Não é motivacional, não é teórico, não é religioso no sentido de ser raso. É um manual operacional para pais que decidiram assumir o comando do seu lar. E antes de te dizer o que é, deixa eu te dizer o que não é. Não é para pais permissivos que querem agradar seus filhos, não é para quem busca uma fórmula mágica, não é para quem não executa, não é para quem acha que vai melhorar sozinho. Este treinamento é para pais decididos, pais cansados de errar, pais que querem filhos fortes e não frágeis, pais que entendem que amar também é estabelecer limites. Dentro do treinamento Paternidade com Propósito, você vai aprender como estabelecer limites claros, sem conflitos diários, como criar regras que seus filhos respeitem de fato, como corrigir comportamentos sem humilhar seu filho, como construir autoridade sem perder a conexão emocional com seus filhos, como parar de negociar decisões básicas diárias, como alinhar pai e mãe no mesmo discurso, falarem a mesma língua, como transformar caos em uma rotina previsível. Tudo isso de forma simples, direta, aplicável no dia a dia, prática. Porque isso não nasceu de teoria, nasceu de anos trabalhando com famílias, testes na vida real, no campo, ajustes finos baseados em resultados. Isso é um método validado pela realidade, não pelo Instagram, mas aplicado em diversas famílias e também em meus filhos, Khadija, de 26 anos, Cadson, de 16 anos e Kaifer, de 14 anos. E além disso, também trago para vocês uma bagagem de mais de 65 livros lidos sobre o tema de criação de filhos, paternidade, maternidade, parentalidade. Agora pensa comigo, se você fosse para ser atendido por um coach familiar, um terapeuta ou um mentor individual, uma única sessão não sairia por menos de 300 a 500 reais. E ainda assim, você não teria um material disponível, não teria acompanhamento, não teria um método estruturado. E aqui você tem um manual completo, que você pode ler, aplicar, revisar, se tiver dúvida, voltar sempre que você precisar.
Agora a decisão é simples. Você pode continuar tentando do seu jeito, errando, se culpando e perdendo a sua autoridade dentro da sua própria casa. Ou você pode aplicar o meu método, ter clareza, ter paz, ter filhos fortes emocionalmente. Mas para isso, basta clicar no botão abaixo e acessar o nosso treinamento. Comece hoje. Filhos não precisam de pais perfeitos, precisam de pais presentes, firmes e intencionais. Mas ainda dá tempo de treinar seus filhos, porque nós, pais, não duramos para sempre, mas eles ficarão para a nossa posteridade. Você já entendeu que paternidade sem método gera caos, que limites são o amor estruturado, que autoridade não é grito, que filhos fortes não nascem por acaso e nem são prontos de qualquer forma. E agora você já tem à sua disposição a oportunidade de adquirir o nosso treinamento Paternidade com Propósito. Um manual prático para aplicar no seu dia a dia. E eu não falo sobre produto. Antes de qualquer coisa, eu preciso alinhar algo com você. Isso aqui não é sobre comprar um treinamento. Não é sobre preço, não é sobre promoção. Isso aqui é sobre uma decisão real que vai transformar sua casa, seus filhos, sua vida, que vai te trazer paz, alegria, tranquilidade, porque todo pai e mãe, gostando ou não, já estão decidindo todos os dias, pelo que toleram, pelo que adiam, pelo que ignoram, pelo que enfrentam. A única diferença aqui é se essa decisão ela vai ser automática ou emocional, ou improvisada, ou seja, ela pode ser intencional, ela pode ser consciente e ela pode ser estruturada. Saiba que decisão não é emoção, decisão é posicionamento. Agora não é mais sobre informação e conhecimento. É sobre quem você escolhe ser como pai e mãe daqui para frente. Filhos não precisam de pais perfeitos, precisam de pais presentes, firmes e intencionais. Mas ainda dá tempo de treinar seus filhos, porque nós pais não duramos para sempre. E antes de te mostrar o próximo passo, eu preciso te alertar sobre algo crítico. O maior erro dos pais não é errar, é parar no primeiro acerto. Muitos pais, eles leem algo, aplicam uma parte, melhoram um pouco e param. E quais são os resultados? Recaem, voltam ao improviso, perdem constância e entram novamente no ciclo do cansaço. Porque crescimento familiar não é um evento, é um processo contínuo. Você já entendeu que paternidade sem método gera caos, que limites são o amor estruturado, que autoridade não é grito, que filhos fortes não nascem por acaso. E agora você já tem a oportunidade de adquirir um manual prático para aplicar no seu dia a dia. Agora eu vou te falar como um mentor, não como vendedor. Você pode crescer sozinho? Sim, aos poucos, no seu ritmo. Como você também pode encurtar caminhos, evitar erros, ter correção de rota, ganhar clareza imediata. É aqui que entra o próximo nível. Eu não tenho tempo. A verdade, você já está investindo tempo. Quando você vai tentando corrigir, apagando incêndio, lidando com diversos tipos de conflitos com seus filhos, se desgastando emocionalmente, eu acredito que a pergunta não é se você tem tempo ou não. É quanto tempo mais você vai continuar do mesmo jeito. Agora, você não precisa decidir tudo sozinho. Você precisa decidir apenas o próximo passo. Comece pelo treinamento, aplique, veja o resultado. E se fizer sentido para você, continue, sem pressão, sem empurrão, mas com clareza. Porque pais fortes criam filhos fortes. Filhos fortes mudam ambientes. E ambientes transformados mudam gerações. A decisão, ela começa agora. Mas, na verdade, quem não decide, escolhe continuar como está, errando. Agora, feche os olhos por um instante. Imagina comigo conversas mais leves na sua casa. Limites respeitados. Menos gritos, mais conexão, mais segurança, mais honra dentro do seu lar. E eu quero te falar, isso não é uma utopia, isso não é uma fantasia, isso é consequência de um método. Filhos não precisam de pais perfeitos, precisam de pais conscientes. E consciência começa com decisão. E a decisão agora ela está nas suas mãos. Por quê? Eu já fiz a minha parte. Eu já te entreguei a clareza, eu te entreguei toda a estrutura, te entreguei o caminho.
a experiência de quase 30 anos criando 3 filhos, acabou-se de um acompanhamento de mais de 20 anos de experiência com famílias, com pais, enfrentando os desafios reais. Agora é com você. Clique no link abaixo e comece hoje mesmo. Não deixe para depois. Antes de qualquer coisa, eu preciso alinhar algo muito sério com você. O que está acontecendo aqui não é uma oferta, não é um lançamento, não é um desconto, não é um livro. Isso é um marco de decisão. Porque todo pai e toda mãe, querendo ou não, já tomam decisões todos os dias sobre os filhos. A diferença é que a maioria não percebe que está decidindo. Dia após dia você está decidindo pelo limite que você tolera, pela conversa que você adia, pela correção que você evita, pela rotina que você não sustenta, pela autoridade que você negocia com seus filhos. E essas decisões acontecem no automático, muitas vezes no cansaço, no improviso, no depois eu resolvo. O problema é que filhos crescem todos os dias, mesmo quando os pais não decidem por nada. Então deixa eu ser direto com você, com respeito, mas com verdade. Não existe neutralidade na paternidade e na maternidade. E o que você decide hoje, conscientemente, ou o tempo decide por você. E o tempo nunca decide a favor da disciplina, da ordem e muito menos da formação dos nossos filhos. Decisão não é emoção, decisão é posicionamento. Existe uma verdade que separa quem transforma a família, a sua própria família, e de quem consome um conteúdo a vida inteira, mas não muda em nada. As pessoas não mudam quando se emocionam. Elas mudam quando elas assumem uma posição interna. Porque a emoção passa, mas o posicionamento ele permanece. Tudo que eu construí neste webinar com você, nessa aula gratuita, não foi para te empolgar, mas foi para te trazer a mentalidade de eu preciso me posicionar. Porque você já entendeu onde a autoridade se perde, porque o amor sem limite confunde, como a ausência de um método pode gerar culpa de uma forma terrível na vida dos pais. É importante saber que existe um preço invisível de você continuar na situação que você está. Perceba, você não está mais no ponto da ignorância. Você está agora no ponto de uma responsabilidade consciente. E a partir deste ponto, só existe 2 posturas possíveis. Agora eu sei, mas eu vou continuar fazendo do mesmo jeito. Ou, agora eu sei, eu não posso mais continuar da mesma forma. Esse é o momento em que os pais, muitas vezes comuns, se separam em 2 grupos. Os que entendem e os que agem. E isso não tem absolutamente nada a ver com coragem, mas tem a ver com identidade. E talvez você esteja pensando, Ferraz, eu já tentei de tudo. Essa frase aparece em quase todas as conversas que eu tenho com pais. Ferraz, eu já tentei de tudo. E eu vou te responder com honestidade, sem julgamento. Você não tentou tudo. Você tentou coisas soltas. Você tentou dicas isoladas, vídeos aleatórios, conversas no calor da emoção, promessas feitas no cansaço, ameaças que você mesmo não sustentou. E isso não é um método, isso é sobrevivência. O que você nunca tentou foi um sistema progressivo, um treinamento com começo, meio e fim, um plano que não depende do seu humor, uma estrutura pensada para pais reais, cansados, ocupados. E é exatamente aqui que a maioria dos pais falham. Eles querem resultado de um método usando tentativas emocionais. Deixa eu te contar uma história rápida, porque isto ilustra perfeitamente o que nós estamos dizendo aqui. Um pai me disse certa vez, eu achava, Ferraz, que meu filho era difícil. Depois eu percebi que difícil era eu, porque eu não sustentava nada do que eu dizia para o meu filho. E quando ele parou de buscar mais dicas e começou a aplicar um processo simples e repetível, o comportamento do filho mudou. E quando ele parou de buscar mais dicas e começou a aplicar um processo simples e repetido, o comportamento do seu filho mudou, sem gritos, sem ameaça e sem trauma.
Não porque o filho mudou primeiro, mas porque o pai assumiu a posição. E agora eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te dizer, porque isso é muito importante. Isso não é um livro que transforma uma família. É o pai e a mãe que decidem aplicar o que aprenderam. Não é o livro que transforma uma família. Não é o treinamento que transforma a sua família. É você, pai e mãe, que decidem aplicar o que aprenderam. O treinamento só é um meio. O método só é uma ferramenta. A transformação começa na sua decisão. E se você chegou até aqui, eu sei 3 coisas sobre você. Você se importa de verdade com seus filhos, você não quer repetir os mesmos erros do passado e você já percebeu que improvisar não dá mais, não funciona mais. Então a pergunta final aqui não é: será que vale a pena? A pergunta real aqui é: quanto custa continuar adiando a minha decisão? Ou quanto custa continuar adiando esta decisão? Você não precisa decidir agora se vai comprar algo. Você precisa decidir quem você vai ser dentro da sua casa a partir de hoje. Porque filhos não precisam de pais perfeitos, precisam de pais posicionados. E pais posicionados, eles não improvisam a educação, eles treinam, eles estruturam a família, eles sustentam os seus filhos. Se você decidir dar esse próximo passo, o caminho está claro. Se decidir não dar, tudo bem, tá tudo certo. Só não se engane achando que isso é neutralidade. Quem não decide, escolhe continuar como está, da mesma forma. Agora eu quero que você faça algo simples. Não é místico, não é motivacional, é racional e emocional ao mesmo tempo. Eu quero que você feche seus olhos por alguns segundos. Imagine a sua casa daqui a alguns meses se nada mudar. As mesmas conversas cansativas, as mesmas promessas que você faz e não sustenta, o mesmo desgaste emocional, a mesma sensação de estar sempre como que apagando incêndios. E agora eu quero que você abra os seus olhos. Imagina um novo cenário, um cenário totalmente oposto. Conversas mais leves, limites claros, sem gritos, menos tensão no ar, mais respeito no tom de voz, mais segurança emocional dentro de casa, mais honra na relação entre pais e filhos. Não é um filme perfeito? Não é uma casa real, organizada emocionalmente? Isso não acontece porque o filho amadureceu do nada. Isso acontece porque você, pai e mãe, pararam de improvisar. Isso não é fantasia, isso não é uma utopia. Isso é consequência de um método aplicado com constância. Eu já vi isso acontecer com muitas famílias. Famílias comuns, como pais cansados, mães sobrecarregadas, casais quase que desistindo da família. E não foi uma grande virada milagrosa. Foi uma decisão simples, porém sustentada dia após dia. Guarda isso. Filhos não precisam de pais perfeitos, precisam de pais conscientes. E a consciência não nasce do desejo. A consciência, ela nasce da decisão. A decisão de parar de empurrar com a barriga, parar de buscar dicas soltas, parar de agir só quando o problema aparece ou explode. A decisão de assumir o comando emocional da sua casa é agora. Agora, essa decisão não pode estar baseada num conteúdo. Ela tem que estar baseada em você. Essa decisão, ela está em você. E eu vou encerrar de uma forma muito simples. Por quê? Eu já fiz a minha parte. Eu já entreguei clareza. Eu já entreguei uma estrutura. Eu já entreguei um caminho possível e totalmente aplicável para a sua vida, para a sua rotina, para o dia a dia, vida real. Agora é com você. Ou você decide hoje, ou você volta para a rotina antiga, achando que o amanhã será diferente. E deixa eu te dizer, com todo respeito e verdade, quem quer mudança de verdade, age. Quem não age, escolhe permanecer da mesma forma. O link está abaixo. Clique, entre, comece hoje. Porque liderança dentro de casa não se delega.
não se adia e não se improvisa. Entre agora, clica no link agora